Muito boa noite. Tal como referimos na semana passada, na passada quinta-feira, o Telemundo de hoje é a segunda parte da reportagem que Mário Crespo realizou na Namíbia, com a promessa de que faria uma abordagem da guerra propriamente dita. Como foi noticiado, chegou ontem a Lisboa a indicação de que tropas cubanas tinham efetuado um ataque contra a barragem de Calueque, no rio Cunene. O rio Cunene, que era tido e é tido pelo Comando Militar Sul-Africano como o ponto limite do avanço dessas tropas cubanas para o sul de Angola. Não é de excluir, portanto, que nas próximas horas, nos próximos dias, a situação possa evoluir no sentido negativo ou mesmo vir a deteriorar-se. É, portanto, mais um fator que torna oportuna a reportagem que vamos apresentar, dado que ela foi feita na frente operacional da Namíbia. Essa deslocação teve por objetivo a descoberta de uma guerra de que muito se falava, mas de que muito pouco se via. Pois a equipa de Mário Crespo viu e descobriu muita coisa, alguma dela até surpreendente. Mas comecemos por uma retrospectiva daquilo que foi a reportagem, a primeira reportagem da Namíbia, a semana passada. Regressemos então a Oxacati, ainda Oxacati, a cidade da fronteira, 30 km da fronteira de Angola, a cidade da bomba, em fevereiro passado, feita com explosivos fabricados no Bloco de Leste, a bomba que matou 24 pessoas, todos civis. This was the plan the bomb? Uma pergunta que não tem resposta. O que se pode afirmar é que o explosivo da bomba do Oxacati era do tipo usado pela SWAPO em Minas e ataques semelhantes noutras áreas, material fabricado no leste. Oxacati, cidade também daquelas crianças que vão para a escola todos os dias em colunas militares protegidas. Cidade onde há portugueses e angolanos, muitos, e mais portugueses numa guerra onde se fala muito português. Há quanto tempo é que está cá o Paulo? Estou agora 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Aqui? Não, aqui na fronteira estou agora 7 meses. Há 7 meses na fronteira. Normalmente o período de serviço são 7 meses? Não, varia, mas eu acho que não. Alguns vêm aqui para 3 meses e eu estou aqui para 13 meses. 13 meses? Isso é normal ou é muito? É normal para o pessoal que está aqui. Qual é que é a tua especialidade na tropa? Eu sou... eu guio os... Condutor? Condutor, Condutor destas máquinas? Sim. E o português chega aqui também a Oxacati através da Rádio Nacional de Angola. É um domingo. Joga-se futebol de Cabinda ao Cunene. Em relatos entusiasmados tudo nos chega, mas ainda em onda curta. No som que vem do outro lado, poucas informações, contudo, nos noticiários referentes a movimentações de cubanos. Embora a Rádio Nacional de Angola tenha um serviço em espanhol diário para os cubanos, raramente se ouve o que quer que seja referente à guerra. É que Havana estabeleceu um embargo noticioso que cobre os próprios órgãos de informação do MPLA. A noite cai nesta unidade. O Paulo e os outros que a guarnecem poderão estar de patrulha ou a fazer aqueles nadas que a tropa faz na frente de combate. Nessa noite caíram 6 morteiros, perto de Oxacati. A 10 km, dizem-me, não há perigo, mas recordam a posição do abrigo e insistem em que o utilizemos logo que ouçamos uma sirene de alarme. No dia seguinte, seguimos para o local onde teriam caído os morteiros. 10, 15 km de facto. Uma zona descampada com o início de uma estrada rural que é preciso desminar, em regra, diariamente para prosseguir. Vamos com gente do Batalhão 25, a unidade do Paulo. Sapadores que só este ano já levantaram mais 50 minas. Atingiram um perfeccionismo tal na técnica da guerra antiminas que só muito raramente as deflagram por acidente. Os veículos em que viajam são quase imunes a uma mina convencional. A sua forma em V faz defletir a explosão e a blindagem inferior é fortíssima. Saltamos dos carros, neste campo, que é um campo de morte, e ela está junto a nós, de facto, a centímetros do sítio onde tocamos no chão, na forma de uma granada de morteiro não explodida, talvez uma da noite anterior, talvez de um outro confronto. É extremamente instável nesta situação. Qualquer toque a pode fazer deflagrar. Ela tem um raio de morte de mais de 100 metros.
Mas uma granada de morteiro não deflagrada, que pode matar quem quer que seja, é um incidente mínimo para a patrulha do Esquadrão 25, que tem à sua frente 110 km para desminar na viagem até Inhana, uma posição de fronteira. E conseguem cobrir essa distância em pouco mais de um dia, num andamento extraordinariamente rápido, em grupos de 4 ou 5 batedores em linha, com detectores de minas e que se revezam de meia em meia hora. 10 km por hora conseguem estes grupos fazer em média, a não ser que encontrem minas. O grupo de batedores que vem à frente desta nossa patrulha tinha encontrado uma. Peço para a detonarem junto a uma carcaça de um carro abandonado para poder avaliar o poder destruidor destas armas. É uma TM-57, antitanque de fabrico soviético. Concordam em fazê-lo, mas insistem em que a filmagem só poderá ser efetuada a pelo menos 1 km de distância, que é onde ficará todo o grupo, exceto o sargento, que comanda esta força e que acenderá um cordão com um rastilho de 3 minutos. A maior parte, de facto, a grande maioria das vítimas da guerra de minas da SWAPO são civis. O aparelho militar sul-africano aprendeu a defender-se delas e é quase imune a esta forma de guerra, sobretudo devido aos veículos que utiliza, soberbamente construídos e que já inspiraram mesmo fabricantes civis. Este é um modelo civil que está a ter grande aceitação entre aqueles que têm que viver em zonas de guerra como esta. Uma carrinha blindada à prova de bala. Conduz-se como um carro, comporta-se como um tanque. Vejo este veículo já em Inhana, de um batalhão de fronteira muito perto da zona que divide a Namíbia de Angola. O território angolano é aqui bem visível do alto da torre de observação. Inhana é atacada com relativa frequência. Desta torre, um observador tem como missão detectar de onde vem o fogo do seu inimigo e dar instruções aos morteiros na base. Há 3 semanas, quando estive em Inhana, o observador da torre tinha chegado à fronteira há 3 dias. Era o Domingos, filho de pais imigrantes há muito, na África do Sul. Cumpre o serviço militar, vai ficar em Inhana nos próximos 10 meses. Tem 19 anos. O lugar do observador é mesmo muito arriscado. Há descendentes de portugueses, há portugueses em quase todo o lado desta guerra, da frente aos hospitais da sede do setor. Uns a começar a missão, outros no fim. Como vocês nasceram em Portugal? Fui a Ionisina. Onde? No Porto. Porto. E quanto tempo é que fazem aqui de tropa? Nós fazemos 2 anos de tropa e, como eu, faço só 6 meses aqui. Na frente, na fronteira. 6 meses? 6 meses. E também Já estou aqui 18 meses. Há 18 meses? Aqui neste sítio. Então está quase a acabar. Tenho 23 dias ou alguma coisa assim. Para voltar. Depois já acabei por 2 anos. E depois volta para a vida civil, vai para Durban outra vez? Vou para Durban e depois vou começar a trabalhar. E vou para Portugal por um mês. Por férias? Não é só férias, depois venho para trás outra vez. Volta a ficar em Durban. Depois vocês têm que voltar à tropa depois? Só campos. Temos que fazer campos. Campos o que é isso? É exercícios? É exercícios só para estar sempre na... Mas já não são na fronteira? Eles podem mandar aqui em cima. Depende de como é que é a situação. Quanto tempo é que tens ainda para... Eu tenho 7 meses para acabar agora. Para acabar? Quantos anos é que tens? Tenho 19. E tu? Estou a fazer 24. 24. O Carlos e o Rui são parte do grupo médico do maior hospital da frente, em Ondangwa. O seu trabalho é acompanhar evacuações de dia ou de noite. Vão buscar feridos onde quer que eles estejam, de helicóptero.
na Namíbia ou dentro de Angola. Na zona operacional, dizem-me, um ferido nunca está a mais de 1 hora de uma destas unidades de socorro. O embargo na venda de material de guerra tem imposto sérias limitações na compra de helicópteros. Os Puma e os Alouette estão agora, na sua totalidade, dedicados a operações de emergência. As evacuações de feridos são dessas operações. O hospital em Ondangua conta histórias de guerra, de angústia e de dor por si. Algumas dessas histórias são difíceis de contar, mas são histórias de combates, de confrontos, de medo, de tiros, estilhaços, minas, de doença, paludismo, uma variedade mortal que afeta a zona. São histórias de dor, de medo, combates. E outras histórias há que ainda são mais difíceis de contar. Ferido há uma semana, um guerrilheiro da SWAP. Não fala qualquer língua ocidental, fala apenas um dialeto, o vambo, que ainda por cima é um dialeto raro, e tem dificuldade em encontrar alguém que comunique com ele. Dizem que quando se perde uma perna, além do choque psicológico, a pessoa perde completamente o senso de equilíbrio nos primeiros tempos. Kom nou. Mas nem tudo são histórias de vida, embora quase tudo sejam histórias de sobrevivência. Com 6 mortos no carro, tinha acabado de chegar a Inhana esta patrulha. Vinham da fronteira. Chegavam com a sua história também, e uma história que eu começava já a perceber. De onde é que são? São de Angola? Sim. De que zona de Angola? De que terra? De onde é que é? Eu sou do Luso. Luso? Estão aqui há muito tempo já? Muito tempo. Quanto é que é muito tempo? Há muito tempo quanto? Desde 76 Desde 76? até hoje. Antes o que é que faziam? Antes de 76. Tiveram na tropa? Na tropa? Sim, sempre na tropa. Na tropa portuguesa ainda estiveram? Quer dizer, primeiro tivemos 32 ali no Búfalos. Aham. Sim, então quando estamos no Búfalo, dá Mas antes da independência de Angola, estiveram na tropa? Não. Não. Nunca. É difícil a guerra aqui? Sim, quer dizer, só o tempo dos movimentos. Agora neste período é difícil, é? Quer dizer, os tempos dos momentos, a gente, quer dizer, quando estamos em Angola, né? Pois. Parece que viemos da recuas. É. Sim. E têm estado em Angola muitas vezes? Nós, Sim. para regressar a Angola. Para? Diz, Têm estado em Angola muitas vezes? já tem. Tem. Sim. Tem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.
tinha afinal encontrado os primeiros búfalos, aqui em Inhana. Apenas um pequeno grupo a operar conjuntamente com outras forças. Para ir ao quartel-general do Batalhão Búfalo, o 32, é preciso subir o Okavango, no nordeste da Namíbia, em mais um voo rasante, sempre por causa dos mísseis terra-ar, ir buscar a confluência do rio Cuito, entrar bem dentro da faixa do Caprivi e chegar à base Omega. A base de onde partiu a primeira grande invasão de Angola em 1975. Ouço falar aqui de Delville Linford, o lendário e também o excêntrico coronel paraquedista que, em princípios de 75, encontra à deriva em Angola os Flechas e, com eles, e Bushman, forma uma unidade única de pesteiros, o Batalhão 31. Dos Flechas de Linford, pouco resta hoje. Os membros originais do grupo já excederam a idade operacional e têm agora uma pausa com as famílias que trouxeram para a terra que lhes deram depois de terem perdido a deles. Mas ninguém esquece o que se passou. Ons onto yela, em africano, se quer dizer vamos relembrá-los ou recordá-los-emos sempre. E o aspecto que eu destacava neste monumento é que, entre os nomes que estão aqui, pessoas mortas em várias campanhas, em 1974, por exemplo, há aqui um nome português, José Fernando, quem quer que ele tenha sido. Mas há mais, um Oscar José, que foi sargento, um José Joaquim, que foi sargento também. Morreu em 84, este José Joaquim, 24/6. E a placa continua com uma série de nomes. Aparecem outros portugueses também nas várias campanhas que foram conduzidas a partir daqui. Do outro lado, a placa continua ainda também com uma série de nomes de baixas da unidade. Deste lado, onde eu estou agora, a placa para este ano já tem 2 nomes. Mas ainda tem muitas placas em cobre, sem nome nenhum. Mas todo este ambiente traz-nos a 1975. É preciso pensar agora no Acordo de Alvor, no MPLA, na UNITA, na FNLA. Pensar nas coisas assinadas no Algarve, enquanto aqui nestas fronteiras a história desenrolava-se. Os cubanos chegavam primeiro a Luanda, os sul-africanos depois ao sul de Angola, ou teria sido ao contrário. Hoje já não importa de todo. Das certezas, essas estão sim na saída dos portugueses da África. Foi mesmo a saída possível a monte, através de fronteiras, à mercê da caridade, que por acaso veio do Sul. Poucas imagens, ou nenhumas, há disto. Era tanta coisa política a cobrir em Lisboa nessa altura que os mais de 500 mil de portugueses negros e brancos que entraram a fugir pela fronteira da Namíbia adentro ou de Moçambique passaram à posteridade nesta ou naquela fotografia e nesta narrativa também do companheiro de Linford na invasão de Angola. Jan Breitenbach, outro coronel, também paraquedista, que conta a invasão na história do Batalhão 32, o Búfalo, que ele formou com outra gente, enquanto Linford tomava conta dos Flechas. Conta coisas de Pereira Dessa, neste livro, Jan Breitenbach, do que se passou em Moçambique também, quando à frente da força invasora ordenou a uma companhia de paraquedistas portugueses e a uma fragata da Marinha Portuguesa que abandonassem de imediato o porto, porque ele iria tomar conta da situação no decurso da Operação Savannah. A ordem de Breitenbach foi imediatamente cumprida. Os portugueses de Moçambique, tal como de outras terras, ficaram à mercê da caridade que por acaso veio do sul. Breitenbach conta a história também da primeira bandeira do MPLA, que viu num dos primeiros sítios que tomou em 1975 com a sua força de búfalos, e diz no seu relato que pensou logo que a bandeira ia ficar bem numa messe de oficiais. E de facto, fica. A bandeira do MPLA adiciona pelo menos uma certa cor e ajuda à decoração do que é, afinal, uma verdadeira sala de troféus aqui no bar da messe de oficiais da base Omega, que conta a história no sul de Angola, obus a obus, arma a arma. A sala está toda ela ornamentada com armamento capturado. E armamento capturado, algum dele até com uma certa recordação para nós dos tempos da guerra colonial. Esta arma automática, que é uma Madsen de origem dinamarquesa, ainda aparece com o escudo da República
portuguesa. As coisas que deixamos para trás em África, se calhar a julgar que ficavam em boas mãos. 1975, uma arma portuguesa capturada ao MPLA. Nessa altura não havia ainda Batalhão Búfalo. A Operação Savana, a tal invasão que chegou a umas centenas de quilómetros de Luanda, durou-se tanto uns 90 dias. Breitenbach fê-la com um grupo de tropas angolanas de um dos movimentos que quase pateticamente se lhe apresentou na margem do rio Okavango numa tarde. Não eram mais de uns 300 homens, sem comando, sem objetivo e com medo muitos deles. Em cerca de 3 meses, esse grupo fez recuar cubanos, MPLA, e fez em várias ocasiões também forçar as retiradas discretas, como as da fragata e dos paraquedistas portugueses de Moçambique. Depois, tudo retirou e Breitenbach não deixou os seus homens para trás. Trouxe-os numa migração final e, já forjado na batalha, nasceu aquilo que ele considera como o mais disciplinado, o mais eficaz e temível grupo de combate do Exército da África do Sul. João Apolinário foi um dos desse grupo original. É hoje um dos primeiros oficiais negros do Exército da África do Sul. Estudos na Academia Militar em Pretória, conjugados com toda a sua vivência, uma vivência que vem da guerrilha em Angola, até antes um lugar de guarda-livros em Porto Alexandre, tornam-no agora num líder inequívoco. Vamos, sargento. Tem problema? Estamos sangrando, nem corre. Agora, o teu drive se meteu o gasolina. O ponteiro estava marcado e já não meteu gasolina. Agora não sabemos se fala de gasolina ou uma galera. E agora? Nenhuma chave. Tínhamos que organizar pedra para bater para pesar isso. Eu mando-vos um búfalo para socorro? Se é possível. Alright. Quantos quilômetros estão? 12. Uns 12. 12 é 13. Alright, eu vou ver se vou mandar o coisa. Vou mandar um búfalo aqui. Ou queres vir para trazeres um búfalo? O driver. É melhor ir comigo. E assim encosta. Nem pega agora. Não pego. Oh, não tem lugar. Né? Tem. Tem que comer. Opa. O batalhão é gigante no que diz respeito a frente do combate. Eu não sei se em África temos forças idênticas, comparáveis ao 32, no que diz respeito a infantarias. Não devemos dizer. Quantos homens é que são? A constituição de todo o batalhão, cerca de 2.000. 2.000 homens. O Sr. Tenente veio para a África do Sul, ou para o Sudoeste Africano, em 76. Foi em 2 de janeiro de 1976. Não sei se você sabe, houve certos barcos que recuaram de Moçambique. Sim. Que vieram. Certos barcos que vieram de Moçambique, onde estava o Silver Sky e mais alguns barcos que depois foram para Portugal, nós viemos desses barcos. Eu propriamente dito vim de Porto Alexandre. Esteve no exército português, fez a tropa. Fiz a tropa e depois os movimentos entraram. Eu na altura já estava fora da tropa, já exercia as minhas funções profissionais, civis. Quais eram as funções? Eu fui guarda-livros. Guarda-livros. Exatamente. Ainda deve conhecer bem o meu patrão. Quem era? É o Urbur Cunha, Antunes da Cunha. Antunes da Cunha, de Angola. Exatamente. E então, Ele tem firme em Portugal, em Cartanhedo ou qualquer coisa assim. mas depois entrou para a FNLA. Depois entrei para a FNLA e mais tarde as coisas aqueceram. Não tivemos outra alternativa senão deixarmos o país. Hoje, o Batalhão Búfalo não é de todo apenas só uma unidade operacional. É um modo de vida para mais de 5.000 pessoas, aqui na Vila Breitenbach, no Caprivi. Com lojas onde as suas origens estão vivas e com escolas também, onde o português não é deixado morrer.
Esta casa que você vê aqui é uma casa que foi aberta mesmo por nós para a venda de artigos portugueses, porque muitas vezes nós precisamos de fazer pratos à nossa moda e ali a loja sul-africana não tem aqueles artigos que nós precisamos, então conseguimos através do cabo artigos portugueses e nós Como, vendemos por exemplo, mesmo o que é que vendem aqui? Diga-me um artigo. Vendemos aqui, por exemplo, o bacalhau, o peixe seco, o azeite de palma, Fazer a sopa e a fungo, a não é? farinha de bombom, Pratos também, angolanos. exatamente, pratos angolanos e, enfim, temos de tudo um pouco aqui. Chouriço português, como vê, lá está a mostra, é aquele chouriço português. E muitas vezes também vendemos aqui morcela, etc, etc. Esta foi a primeira escola. Foi a primeira escola, sim. Estávamos em 1976, quando esta Quando a gente toda veio. Sim. Há uma preocupação entre as pessoas da África em ter escolas. Escolas é um símbolo de comunidade, não é? Sim. E, sobretudo, na nossa comunidade, nós que somos portugueses, gostamos sempre de dar educação às nossas crianças. Hoje vamos ali àquele quadro que mostrou das disciplinas todas e dos temas. Hoje esta escola é oficial em termos da África do Sul. Sim. Quer dizer, é reconhecida oficialmente, se alguém tirar aqui o sétimo ano, ou Standard 10, como se chama cá, Sim. isso é reconhecido em termos do currículo da África do Sul. É reconhecido não só na África do Sul, como também no Sudoeste. No Sudoeste Africano, Sudoeste africano. na Namíbia. Na Namíbia. Tanto é que nós temos... Eu noto aqui, desculpe interrompê-lo, noto aqui, é claro, uma disciplina que é português, Sim. que está a ser dada por um professor A. Vaz. A Vaz. Aqui é de costume que tem de haver uma primeira língua. Qual é a primeira língua aqui? Aqui nesta escola, a primeira língua é inglês. É de costume também haver uma segunda língua. E aqui é o africano. E é de costume haver uma outra língua, que é a principal, que é a língua mãe, que no nosso caso é o português. A língua mãe da escola. É a língua mãe da escola e da comunidade em si. E da comunidade é o português. Sim. Mas há histórias de morte também, aqui no Batalhão Búfalo. Muitos ficaram em Angola, muitos ainda hoje ficam de lá e de cada fronteira. Numa luta em que recorda os tempos em que a SWAPO e a UNITA eram aliados firmes. Para muitos, ainda uma recordação e um conceito difícil de esquecer. Foram confrontos a sério? A sério. Grandes? Foram confrontos grandes e a razão, por exemplo, de muita gente que se encontra neste campo estarem cá foi mesmo devido à UNITA, porque a UNITA atacou diretamente a FNLA. E porque se formos a ver o MPLA, quando nós saímos de Angola, o MPLA já se encontrava em Luanda, estava bloqueado dentro de Luanda. E os confrontos que houve, então, foi entre os dois movimentos, a FNLA e a UNITA. A UNITA teve mais força e a FNLA teve que se retirar. Já quer dizer, os gajos, depois de nós termos um avanço bestial, os gajos começaram-nos a atacar por trás. Fizeram-nos ataques. E, sabe, estávamos à frente, com ataques atrás já não podíamos avançar. Depois tínhamos que recuar. Mas hoje operam de vez em quando? De vez em quando nos encontramos e operamos juntos. Mas cada um ali vai fazer a sua missão. Não há intimidade? Não, a intimidade não há. A intimidade não há. Realmente o nosso objetivo é o mesmo. Temos o mesmo objetivo, lutar contra o comunismo, lutar contra um regime. Mas aquela amizade de elementos nascidos na mesma pátria não é nenhum. Na formação deste batalhão não tínhamos nenhum salário mensal. Hoje em dia são forças regulares, não é? Hoje somos forças regulares, mas no princípio nós, a raiva, pode-se assim chamar, que nós transportávamos nos corações, é que nos levou exatamente a formar este batalhão e talvez foi a causa das nossas vitórias. Raiva contra quem? Raiva contra o comunismo. Em geral? Em geral, exatamente. O senhor hoje é um oficial do Exército da África do Sul. Sim, sim. Do Batalhão Búfalo. E muitas vezes fala-se no Batalhão Búfalo, de resto nós temos informações através até de depoimentos vindos do MPLA, Batalhão Búfalo, que chacina, que trucida crianças do outro lado da fronteira de Angola.
Por outro lado, simultaneamente, notícias também da operacionalidade do Batalhão Búfalo que os sul-africanos construíram para entrar em Angola. Do Batalhão Búfalo, qual é a sua opinião? Ou como é que se defende disto tudo? Ora, o MPLA tem que dizer tudo contra o Batalhão Búfalo, porque o MPLA não tem forças para fazer frente ao Batalhão Búfalo, especialmente no campo de infantaria. E ele tem que se valer, tem que propagar que o Batalhão Búfalo faz e desfaz. Mas o que é certo é que o Batalhão Búfalo é um dos batalhões que foi feito simplesmente para combater contra um inimigo que tem a arma na mão. Muitas vezes nós vamos em áreas em que se encontra muito povo civil e, pelo contrário, nós fornecemos esses elementos, assistência médica, enfim, alimentos, nós agarramos em latas de comida, damos às crianças e o que eles dizem de nós trazermos crianças de Angola para cá, sim, há vezes que às vezes isto acontece. Há vezes que acontecem que veja que o elemento que forma o Batalhão Búfalo é natural da Angola. E eles deixaram suas famílias ali. E nas áreas onde nós atuamos, como já disse, nós temos aqui indivíduos que vieram de vários locais de Angola, encontram seus irmãos ou primos e eles estão no direito de os trazer, porque muitas vezes encontramos-lhes sem roupa, sofrendo com doenças. E se formos a ver, repare que todo o elemento do 32 Batalhão não tem qualquer documento angolano. Porque nós viemos em 76, na altura em que o MPLA tomou poder, e nenhum de nós trouxe consigo uma identificação angolana. Toda a identificação que nós temos cá, quem tiver... Considera-se ainda português? Exatamente, é isso mesmo. Sente-se português? Sempre. Eu sinto-me português. E a maior parte das pessoas? E a maior parte das pessoas aqui, porque eu não provo que sou angolano. Provo que sou angolano talvez através da minha cor, mas eu acho que em Portugal também há negros que nasceram lá. Yeah. Mas convém não confundir de todo. Nem isto é uma organização de beneficência, nem os Búfalos são um grupo de escuteiros. É uma força de combate em que um tiro em patrulha, vindo não se sabe de onde, junto à fronteira de Angola, fez despoltar em reação espantosa, precisa e profissional. Do you realize that you have a very anti-UNITA force within your ranks, close to the Angolan border? Yes, well, the war in Angola of 1975-1976 is already history, and as you know, the South African Defence Force also had a role to play in that war, and in the process there was these men you're referring to, which actually belonged to the FNLA. So of course we knew what their, and we still do know what their sort of political feelings are, but we regard them as an integral part of the South African Defence Force. They have become South Africans. They are not mercenaries. They are fully fledged permanent force members of the South African Defence Force, and they are well disciplined, and their loyalty is firstly with South Africa. Should you pull out of Namibia under an eventual settlement, you will bring them along? Of course, of course. Into South Africa? Of course. Zulu,